Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Segundo o livro de Moisés, livro de Êxodo, no capítulo de número 20. Leremos os versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador e Redentor em Cristo Jesus. Nós queremos, ó Deus, neste momento, rogar, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus, sobre nossas vidas, porque somos pecadores, ó Deus, somos falhos, somos pequenos demais diante da Tua grandeza, da Tua majestade, diante, Deus, da Tua santa palavra, Senhor, diante daquilo que saiu, ó Deus, dos Teus lábios. Ó Deus, ajuda-nos, nós te pedimos neste momento, Senhor, para que compreendamos, ó Deus, a Tua palavra e para que a Tua palavra seja aplicada, ó Deus, às nossas vidas e aos nossos corações, com graça e com poder. Ó Deus, abençoa-nos. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa operar em nossos corações e nossas mentes, possa iluminar, Senhor, todos nós, para que compreendamos a Tua palavra e a Tua palavra, Senhor, seja aplicada com grande poder em nossas vidas para transformação, Senhor, e para que, consequentemente, o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, te pedimos, ajuda-nos e abençoa-nos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Como os irmãos bem sabem, nós temos considerado o livro de Êxodo. Anteriormente nós falamos sobre o capítulo 19. Nós falamos então sobre o que aconteceu aqui no Monte Sinai. Falamos sobre Deus ter tido um encontro com o seu povo neste lugar, nesse monte chamado Monte Sinai. Nós vimos que Deus manifestou a sua presença. Vimos que o monte, foi relatado que o monte tremeu, que o povo estremeceu grandemente diante de Deus. O livro de Hebreus diz que Moisés ficou todo assombrado diante da manifestação de Deus, diante da manifestação da presença de Deus. Então Deus mostrou um pouco da sua glória, um pouco da sua majestade, do seu poder, um pouco da sua terrível santidade para o seu povo, após tê-lo guiado ao longo do deserto até chegar ao Monte Sinai. Então nós vimos lá no início que Deus ordenou que Moisés fosse libertar o povo e Deus disse para Moisés falar com o faraó para que o povo fosse liberto da servidão, da escravidão, para que pudesse servi-lo no deserto. E agora Deus está se manifestando ao seu povo, aqui no capítulo 19 de Êxodo, e agora no capítulo 20 Deus começa a manifestar também a sua vontade para a vida do seu povo. Então, servir a Deus não apenas em termos de culto, um dia da semana, de ser onde o povo se reúne para adorar a Deus, mas servir a Deus em todos os momentos das suas vidas. Então Deus manifesta agora a sua vontade, e nós chegamos então à manifestação dessa vontade de Deus, Êxodo capítulo 20, que é então talvez os capítulos mais importantes do Antigo Testamento e de toda a Escritura, um dos mais importantes. De acordo com os Divines de Westminster, os teólogos de Westminster, nós chegamos então à porção da Escritura onde Deus ele resume
a sua vontade, a sua lei moral, a vontade dele para o seu povo, mas não apenas para o seu povo, mas algo moral, ou seja, universal, para todas as pessoas, em todos os tempos e em todas as épocas. Então, chegamos então num ponto alto das Escrituras, um capítulo extremamente importante, onde muita coisa tem se falado ao longo da história. Então encontra-se muitos livros, muitos sermões, imensos volumes que foram escritos para expor, para pregar sobre o Decálogo, os 10 Mandamentos. A literatura puritana, por exemplo, nós encontramos tantas obras onde é exposto, onde os 10 Mandamentos são expostos. Então, talvez uma das melhores é o próprio Catecismo de Westminster, tanto maior quanto menor. Mas existem volumosas obras, obras de milhares, não apenas centenas, mas milhares de páginas dedicadas à exposição deste capítulo, deste importante capítulo das Escrituras. Então, cabe a nós meditarmos sobre esse trecho das Escrituras, cabe a nós tentar compreendê-lo, cabe a nós estudarmos, cabe a nós buscarmos a graça de Deus, a direção de Deus, para que entendamos corretamente. Porque apesar de haver tantas e tantas obras magníficas sobre esse capítulo na história da igreja, bem sabemos que atualmente não é o caso. Atualmente são poucos que pregam sobre essa porção das Escrituras, e aqueles que pregam ou querem destacar bastante essa porção das Escrituras, muitas vezes são seitas judaizantes, como o Adventismo do sétimo dia, por exemplo. E a igreja, chamada de fato evangélica, ou protestante, ou o que for, tem dado pouca atenção para esse trecho tão importante das Escrituras. Então nós devemos sim nos voltar para esse trecho e meditar profundamente sobre aquilo que Deus tem a nos dizer sobre os seus 10 mandamentos. Um resumo, então, da sua vontade, da sua lei moral para todos. Então, e hoje nós meditaremos nesses 2 primeiros versículos. O que nós lemos é apenas o prefácio dos 10 mandamentos. Nós lemos apenas o verso 1 e 2, onde Deus então vai, na verdade, apenas fazer uma introdução do que Ele irá dizer posteriormente sobre a sua lei, sua santa lei. No verso 1 e 2, repetindo a leitura, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo. Todas as palavras foram ditas por Deus. Saiu da boca de Deus, dos lábios de Deus. E o verso 2 diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui nós gostaríamos de destacar 2 coisas importantes, 2 pontos para a nossa meditação hoje, nesse texto, em relação aos 10 mandamentos, que é o seguinte: Deus primeiramente fala ou menciona a sua identidade. Eu sou o Senhor teu Deus. E depois ele diz, ou ele menciona sua obra ou suas obras, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então 2 coisas importantes. Deus primeiramente menciona sua identidade. Eu sou o Senhor teu Deus. Depois ele menciona as obras que ele realizou no meio do seu povo, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, primeiramente, a identidade de Deus, a identidade daquele que vai proferir o decálogo, os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. Então aqui nós vemos uma declaração extremamente importante para nós meditarmos da parte do Senhor, da parte de Deus, do próprio Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Veja que no verso anterior diz assim: Então falou Deus todas as palavras dizendo.
A palavra Deus, que aparece no verso 1, é a mesma que aparece depois no verso 2, Senhor, teu Deus. A palavra Deus, nos dois versos, é aquela palavra que nós já vimos, que nós já aprendemos, a palavra Elohim, na língua original, que é a palavra usada para se referir a Deus, uma palavra que indica inclusive o plural, se refere a Deus, mas também se refere a muitas outras coisas, como juízes, governantes, legisladores, até os anjos muitas vezes nas Escrituras. E Deus está falando para o seu povo dizendo: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Elohim, eu sou divindade, tua divindade, eu sou o teu governante, eu sou o teu juiz, eu sou o teu legislador, eu sou o teu Deus. Então, este nome se refere a isso. Muitas vezes nas Escrituras, em muitos trechos das Escrituras. Ou seja, se estamos falando de lei e de mandamentos, tem tudo a ver com o que Deus está querendo dizer aqui no comecinho. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou teu legislador. Eu sou o teu juiz. Então, aqui está a minha lei, os meus mandamentos. Então, é isso que Deus, eu creio, está querendo dizer. Mas é interessante notarmos que Deus não apenas faz uso deste nome aqui, Elohim, mas Ele também faz uso do seu próprio nome. Eu sou o Senhor, teu Deus. A palavra Senhor, aqui, então não é a palavra Senhor, o título de Deus. Não é a palavra Adonai, que é usada para se referir a Deus como o título de Deus, quem Ele é, enquanto as suas obras, enquanto o que Ele faz. Não é isso. Mas é o seu próprio nome. Então, por exemplo, se você usar o nome de uma pessoa em um título, são coisas diferentes. Então você fala presidente fulano de tal, o professor fulano de tal. Então o nome da pessoa é o nome. Professor, presidente, assim por diante, seria o título. Então, quando as Escrituras, aqui para nós, a tradução em português, aparece o nome Senhor, mas apenas o S maiúsculo, ele se refere então a esse título, ao Senhor Deus, ao título de Deus. Porém, quando aparece com todas as letras maiúsculas, como é aqui o caso, não é isso, mas é o nome do próprio Deus. Então, um exemplo que nós já vimos, relembrando os irmãos, bem claro disso, está no Salmo de número 8. O salmista, o Salmo de número 8, se vocês puderem ler comigo. Salmo de número 8, verso 1, diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. E o último verso: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então, são duas palavras diferentes aí. Ó Senhor, tudo maiúsculo é uma coisa. E Senhor nosso, só o S maiúsculo é uma outra coisa. Então, Senhor, só o S maiúsculo é o título de Deus, como presidente, como professor, etc., seja o que for. Agora, Senhor, com todas as letras maiúsculas, é o próprio nome de Deus. O próprio nome de Deus. Então aqui Deus está dizendo quem Ele é, a sua identidade. Eu sou o Senhor, teu Deus. E aqui Senhor, Ele está dizendo quem Ele é, o seu nome, o seu próprio nome. E aí nós podemos perguntar, mas qual é o nome de Deus? Sabemos que tem uma seita, né, conhecida como Testemunho de Jeová, dizem o nome de Deus é esse, Jeová, eles batem nessa tecla. Não, até há verdades nisso, podemos dizer que sim. Mas o nome Senhor aqui é o famoso tetagrama na língua original. Nome que os judeus, desde muitos séculos atrás, tinham medo de pronunciar por causa do juízo de Deus, por causa da santidade de Deus. Por isso muitos estudiosos não sabem dizer, ou ninguém sabe dizer exatamente qual é a pronúncia exata deste nome. Mas sabemos que é o tetagrama. Então, alguns arriscam como se fosse o nome Jeová, mas outros estudiosos dizem que Jeová, na verdade, foi uma mistura que os judeus fizeram entre o tetagrama e o Adonai, com o título e o nome.
Por causa disso, outros estudiosos afirmam que talvez seja Yahweh ou Yahvé, né, o nome correto de Deus, ou Javé, de uma maneira mais aportuguesada para nós, o nome de Deus. Então esse é um problema. Mas o outro problema ainda é qual o significado deste nome também. O significado deste nome. Também é uma questão não muito fácil de nós compreendermos, porque é uma ideia profunda e complexa, na verdade, também na língua original, o significado do nome de Deus. Então alguns, ou grande parte dos estudiosos, você pegar no dicionário de hebraico, por exemplo, vai dizer que o nome de Deus significa apenas o seguinte: o Eterno. Aquele que era, que é e que há de ser. O Eterno. O único Deus vivo e verdadeiro. O Eterno. Então, talvez o Eterno, para a nossa limitada compreensão, possa servir para nós tentarmos arranhar a superfície, para tentar descobrir um pouco a identidade de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o eterno Deus. Eu sou o eterno legislador, o eterno juiz, o eterno criador. Eu sou o Senhor teu Deus. Então veja, note que o autor dessas palavras é este ser supremo. O texto diz: então falou Deus todas essas palavras, dizendo. Então quem é o autor dessas palavras que serão ditas, que foram ditas tantos séculos atrás, dos 10 mandamentos? Quem é o autor? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele continua, vai falar os 10 mandamentos. Quem é o autor do decálogo? Quem é o autor desta lei moral e universal? É o Senhor, o eterno Deus. Então essa é uma doutrina extremamente importante para nós pararmos e refletirmos por um momento. Deus, o eterno Criador dos céus e da terra, aquele que governa todo o universo, aquele que governa todas as coisas pela sua providência, da maior até a menor, aquele que governa a coisa talvez maior que possa existir na sua criação, quer sejam principados, potestades, quer sejam dominadores do mundo espiritual, quer sejam anjos, querubins, serafins, quer sejam galáxias, quer sejam universos gigantescos, quer seja a menor célula, quer seja o menor ser microscópico que possa existir, aquele que governa todas essas coisas, aquele cujo Nabucodonosor disse que ninguém pode escapar das suas mãos, ele opera no exército dos céus e na terra, não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer que fazes. A este ser supremo, aquele que criou e governa pela sua providência todas essas coisas, aquele que é eternamente onipresente, está em todos os lugares, qualquer canto que possa haver desse imenso universo, ele está presente. Salomão disse: esse templo que eu estou fazendo, o que é esse templo que eu estou fazendo para o Senhor? Se nem os céus dos céus podem te conter, disse o grande sábio Salomão. Este Deus, que os céus dos céus não podem conter, o Deus cuja sabedoria é infinita, o salmista diz que os pensamentos de Deus não se podem contar. Não se podem contar os pensamentos de Deus. O seu conhecimento exaustivo, detalhado, a palavra ainda não chegou à sua boca, ele já conhece toda. Conhece o seu deitar ou levantar. Conhece todos os seus pensamentos. Conhece todas as coisas, de todas as criaturas, de todos os tempos, de todas as épocas. Você perfeitamente onisciente. Este ser que é onipotente, criou todas as coisas pela palavra do seu poder, diz as Escrituras. E não apenas criou, mas sustenta cada uma dessas coisas, quer sejam visíveis ou invisíveis, a cada momento, a cada segundo, pela palavra do seu poder. Onipotente,
este ser supremo que possui então atributos incomunicáveis, atributos singulares, este ser que é santo, perfeito em todos os seus caminhos, esse ser que criaturas tão excelentes clamam dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Este ser glorioso, singular, único, trino, Deus único, Deus verdadeiro, Ele é o autor dos 10 mandamentos. Ele é o autor do decálogo. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e agora vou mostrar para vocês qual é a minha vontade, qual é a minha lei, quais são os meus mandamentos. E agora eu vou dizer para vocês qual é a minha vontade para a vida de vocês, para a vida do meu povo. É este Senhor, é este Deus, o legislador supremo, que vai dizer essas palavras. Talvez alguém possa falar: mas isso aí eu já sei. Será que sabemos mesmo? Será que sabemos? Pensa por um momento. Se nós temos governantes neste mundo, se nós temos leis neste mundo, se nós mesmos que vivemos neste país, nós temos tantas leis, tantas coisas para serem observadas, feitas, e os governantes que existem neste país exigem tais e tais coisas. Experimente não cumprir algumas dessas leis, para você ver o que pode acontecer com você. Experimente quebrá-las. Experimente não pagar seus impostos, para ver o que pode acontecer com a sua vida. Se eles não têm poder, e têm sim, para, por exemplo, bloquear todos os seus bens, para tirar os seus filhos de você, para talvez tirar a sua vida, muitas vezes, para tirar a sua liberdade. Muitas vezes eles podem fazer, muita coisa eles podem fazer, e fazem. Agora eu não estou dizendo quais delas são certas, quais delas são erradas, não é essa a questão neste momento. Estou apenas dizendo que eles têm este poder, que num certo sentido foi otorgado pelo próprio Deus, sim, conforme Romanos capítulo 13. Mas eles têm este poder, e se você deve comparecer diante de tais autoridades, diante de um juiz, por exemplo, você deve ir de uma maneira devida, de uma maneira correta. Você deve se portar, você deve agir de determinadas maneiras para que você, porventura, não sofra penalidades. Agora, quem declarará aqui essa lei, esses 10 mandamentos, é o Supremo Deus, é o Eterno. O Eterno. E nós não paramos para considerar que Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o legislador dos legisladores, o governador dos governantes, Ele é o Deus Supremo. E como nós podemos então ridicularizar, minimizar suas leis, seus mandamentos? Como nós podemos sequer temer diante da sua lei, diante dos seus mandamentos? Se governantes aqui da terra podem fazer tantas coisas, quanto mais o Senhor, Deus. Então isso deve causar em nós temor e tremor diante de Deus. Porque Ele diz na sua palavra: sou eu que mato, sou eu que firo, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Ele diz, o salmista diz que Deus afia a sua espada, entesa o seu arco. Este é o Supremo Criador. Não há ninguém que possa escapar das suas mãos. Então veja, o autor dos 10 mandamentos é o Senhor Deus, o Eterno Deus. Você acha que atualmente, com toda a tecnologia que existe, os governantes estão observando tudo? No meio de tantas coisas, internet, câmeras,
para poder pegar as pessoas que estão cometendo infrações. Você está diante de um Deus onisciente. Sabe todas as coisas. Até os seus pecados, os seus pensamentos, Ele sabe. E diante dele você vai ter que dar conta. Um dia. Nós todos teremos que dar conta. Um dia. Este é o autor dos 10 mandamentos. Como não temer, então, de Deus? O Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 19 que nós devemos temer aquele que matam o corpo, depois não podem fazer mais nada. Mas temer aquele que, além de poder matar o corpo, pode fazer a alma perecer no inferno. A esse digo, temei. E é o autor dos 10 mandamentos. O Senhor, teu Deus. Então veja, essa doutrina é extremamente importante. Considerarmos quem é o autor dos 10 mandamentos. É o Deus eterno. E isso para nós tem que ter para nossas vidas particulares uma série de aplicações. Uma série de aplicações. Então vamos mencionar algumas. Se Deus é o autor, o Senhor, o Eterno, é o autor dos 10 mandamentos, e Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, como nós sabemos, o governador dos governantes, o legislador dos legisladores. Então, logo, uma aplicação que nós temos para os nossos dias, dessa doutrina é que todos devem se submeter aos 10 mandamentos. E especialmente aqueles que estão no governo das nações, primeiramente. Então seria algo estranho, algo esquisito, Deus estabelecer leis, estabelecer mandamentos para nada. Ou Deus estabelece mandamentos, e não apenas isso, mas estabelece neste mundo governantes, poderes, autoridades, para eles agirem contra os mandamentos de Deus. É esse o propósito de Deus? Claro que não. O propósito de Deus é que suas leis, seus mandamentos sejam obedecidos. Os 10 mandamentos aqui não é apenas para Israel, mas para todas as nações. São mandamentos morais, universais. Então Deus requer das nações, dos governantes das nações, que a sua lei, os seus mandamentos sejam observados. Então isso é claro nas Escrituras. Então veja, por exemplo, Romanos capítulo 13, diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo 13, verso 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, aos governantes, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então Paulo está dizendo que os governantes que existem foram concedidos, foram dados, foram ordenados por Deus. Pois ele diz, por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados, os governantes, não são terror para os bons. Não são terror para as boas obras, mas para más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terá louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeste o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. É aqui. Então veja, o magistrado, os governantes, Paulo diz que eles são ministro de Deus. Ministro de Deus. A potestade, ele fala, é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, o papel do governante, o papel do magistrado, o papel da potestade, da autoridade, é vingar, punir aquele que faz o mal. Aí a pergunta é, o que é o mal? Senão a transgressão da vontade de Deus, da lei de Deus. Então, todos aqueles que transgridem a lei de Deus estão praticando o mal, logo, a autoridade deve punir o mal, aquele que
transgride a lei de Deus. Então é óbvio, o texto deixa isso claro, que a autoridade deve estar submissa a Deus, porque foi ordenada por Deus. E nós acabamos de cantar o Salmo de número 2. O salmista então afirma o seguinte: porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra, os magistrados, os governantes, se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então o salmista deixa claro o seguinte, verso 2: reis da terra. Os reis da terra. Não é apenas Israel. Os juízes da terra, os reis da terra. No verso 8 diz: pede-me e eu te darei os gentios, as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão. São os reis da terra, os juízes da terra. Todos eles devem fazer o quê? Verso 11: servir ao Senhor com temor. Então veja, segundo a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, no Antigo Testamento, Velho Testamento e Novo Testamento, e há ainda inúmeros outros textos afirmam que os reis da terra devem se submeter ao Rei dos Reis. Não é à toa que Cristo é chamado de Rei dos Reis. Exatamente porque os reis devem submissão a Ele. Senhor dos Senhores. Porque os senhores devem submissão a Ele. Então, é um dever se submeter a este Deus, ao Supremo Legislador. E a palavra de Deus ainda ameaça todos aqueles que não farão isso. O Salmo 9, por exemplo, verso 17, o salmista diz o seguinte: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então todas as nações, ou seja, as pessoas, grupos gigantescos de pessoas enquanto nações, enquanto governantes, enquanto cidadãos, não importa, nações que não se submetem a Deus serão lançados no inferno, diz a palavra de Deus. Então veja, Deus requer obediência aos seus mandamentos. Requer obediência, inclusive, dos governantes. Você pode falar: mas eu não sou governante, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você. Você acredita nisso? Você crê nisso? Que isso é bíblico? Que isso é correto? Que essa doutrina foi ensinada pelos nossos pais na fé, crida, pregada. Mais de 18 mil homens, mulheres e crianças perderam suas vidas na Escócia por causa dessa doutrina. Você crê que ela é bíblica? Se você crê, o que você tem feito a respeito disso? Em primeiro lugar, você tem orado por isso? Paulo diz isso lá em Timóteo: orar pelos reis e governantes, para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila. Orar para que eles se submetam a Deus. Orar para que eles se convertam a Deus. Orar para que Deus mude, transforme nossa nação, as nações. É um dever seu. Cristo orou assim e ensinou você a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Então, nos céus é feita a vontade de Deus. Na terra, nas nações, deve ser feita a vontade de Deus. Você, cristão, você foi chamado para fazer isso, para orar por isso. Orar para que o reino de Deus avance. Orar para que o reino de Deus seja propagado. Orar para que Deus levante governantes tementes a sua lei, tementes a sua palavra. Você tem feito isso? Você tem buscado isso? Você tem meditado nisso? Ainda mais o ano que nós estamos vivendo, o ano de eleições. Se preparado para isso. Buscado saber mais sobre isso. Como você deve honrar a Deus nessa época. Em épocas como esta. Tudo a ver com o nosso texto. Eu sou o Senhor, teu Deus. Todos devem submissão a este Deus. Quer grandes, quer pequenos, todos. E o seu dever não é apenas se esforçar para praticá-los, também, é claro, que se é dever de governantes, é dever dos grandes, quanto mais dos pequenos. Mas também anelar, desejar, ansiar por isso, para que as nações se submetam a Cristo. Como é estranho, como é contraditório, na minha opinião, muitos cristãos que não creem assim, nessa doutrina. Como um cristão pode dizer assim, não, eu não acho que seja da vontade de Deus que os governantes se submetam a Deus. Então, qual é a vontade de Deus que seja o quê então? Que eles continuem no pecado? Não, mas e a liberdade religiosa? As pessoas podem falar. Bem, Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. As pessoas podem ter, então, o Deus que querem. Os governantes podem ter os deuses que querem. E isso é liberdade religiosa. Mas ter outro Deus não é pecado? Idolatria não é pecado? E Jesus diz, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, se essa pessoa adora outros deuses, outras religiões, e você está dizendo que ela é livre, mas Jesus diz que quem pratica isso é escravo do pecado, como que ela é livre? Ela não é livre, de fato. Uma falsa liberdade sugerida por Satanás. Não é livre, de fato. Ela é escrava do pecado, escrava dos seus deuses, escrava das suas concupiscências, das suas paixões, como acabamos de ouvir em Gálatas. Ela não é livre, de fato. Outros ainda cristãos ainda dizem assim, não, mas o Estado, o magistrado, os governantes devem ser neutros. Cada um deve ter a sua religião, mas eles não podem favorecer nenhuma religião. Inclusive a Confissão de Fé de Westminster alterada diz isso. No capítulo 23, sobre magistrado civil. Cada um deve ter a sua religião. O Estado não pode favorecer nenhuma religião cristã, nenhuma igreja, nenhuma denominação, nada. Deve ser neutro. O grande problema não existe neutralidade no Evangelho. Não existe neutralidade nas Escrituras. O Senhor Jesus diz, quem é por mim, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não ser a favor de Cristo é ser contra Cristo. Não servir a Cristo, não amar a Cristo, é odiar a Cristo. Os irmãos lembram da ilustração da parede, do muro, onde o homem estava sentado? Estava no muro. O demônio de um lado, o anjo do outro lado. E o anjo convidando o homem para vir para o lado do bem, para o lado de Deus, para o lado dos anjos, e não para o lado dos demônios. Ele estava em cima do muro, estava indeciso. E o anjo tentou, argumentou. E o homem ficou curioso porque o demônio não falava nada. E ele ficou curioso, perguntou para o demônio, por que você não fala nada? Por que não me chama para ir para o seu lado? O demônio responde, porque o muro foi eu que fiz o muro. O muro é meu. Ou seja, a sua indecisão por Cristo já é uma decisão por não querer Cristo. Sua indecisão já é uma decisão, na verdade. Não existe um terceiro caminho, não existe uma terceira via. E deve ser algo considerado algo estranho para nós acharmos ou sequer imaginarmos
as pessoas não devem obediência a Deus, que os seres humanos não devem obediência a Deus, que os magistrados não devem nenhum tipo de obediência a Deus. Quem está dizendo é o Senhor. O Senhor teu Deus. Você crê nisso? Você acredita nisso? Aí outros ainda podem contra-argumentar e dizer, não, mas é algo tão longe, tão difícil, tão complicado, impossível. Impossível. Sim, é isso, concordo. É impossível. Mas o Deus das Escrituras é o Deus do impossível. Abraão, em esperança, creu contra a esperança. E é assim que nós devemos crer. E assim você deve cumprir o seu papel de cristão, de crente. Onde você mora, onde você vive, onde você trabalha. Dizendo que Deus é o único Senhor, a qual todos devem submissão. Então você deve submissão pessoal a esse Deus, a esses 10 mandamentos. Mas também a sua nação, a nossa nação, e os nossos governantes. Então, eu sou o Senhor teu Deus. Então, que nós possamos tremer, que você possa temer e tremer diante de Deus, do eterno Deus. O Dr. Martin Lloyd Jones dizia que talvez a coisa mais solene de todas é que você está sempre na presença de Deus, desse legislador, desse grande juiz e governante do universo. E é diante da lei dele. Você está aqui agora nas Escrituras. E você pode lê-la, entendê-la, buscá-la para praticá-la em sua vida. Então que você medite sobre isso. Reflita sobre isso. Mas em segundo lugar, ainda no nosso verso 2, estamos considerando além de Deus dizer quem Ele é, eu sou o Senhor teu Deus, Ele também menciona suas obras. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus não apenas diz quem Ele é, mas em segundo lugar, Ele menciona sua obra, suas obras, o que Ele fez. Ele tirou o seu povo da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, o eterno Deus, o eterno Criador, o eterno legislador, aqui está a minha lei. Mas não apenas isso, mas Ele diz, olha o que eu fiz no meio de vocês, olha o que eu fiz na vida de vocês. Vocês estavam sendo escravizados na terra do Egito, na casa da servidão, por Faraó, por tanto tempo lá, sendo depois maltratados, perseguidos, sendo ameaçados. Eu tirei vocês de lá. Enviei Moisés, Arão, muitos sinais e prodígios foram realizados, grandes milagres foram realizados, e vocês foram libertos da terra do Egito, da casa da servidão. Então isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante para nós compreendermos. Para mim a doutrina, então, que salta aqui para nós o texto, é o seguinte, Deus está dizendo assim, olha, como se Deus estivesse dizendo, olha, eu vou mostrar para vocês a minha vontade, os meus mandamentos, a minha lei. Eu sou o Senhor, o eterno Deus. Mas lembre-se de uma coisa, foi eu que tirei você da terra do Egito, da casa da servidão. E aí vem os 10 mandamentos. Ou seja, Deus, ao contrário de que muitos ensinaram, até ensinam hoje, Deus não deseja, eu creio,
que ninguém cumpra os seus mandamentos por cumpri-los. Tente cumprir por cumpri-los, como os fariseus nos tempos de Cristo, talvez. Deus não apenas quer que você entenda de uma maneira mecânica os 10 mandamentos, compreenda o significado de todos eles, literalmente, profundamente, todos os sentidos, e assim por diante. E que você tente até colocá-los em prática de diversas maneiras, se esforçando, lutando, etc. Não é isso. E isso vale para qualquer mandamento de Deus, para todas as Escrituras, todos os preceitos de Deus. Deus, na verdade, Ele deseja que sim, seja praticado tudo isso, porém, com uma base, com um fundamento. E essa base, esse fundamento, se chama amor, se chama gratidão. Eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, o que deve mover o coração de vocês, deve mover a vida de vocês para me temerem, para me servirem, para observarem a minha lei e os meus mandamentos, é porque vocês compreenderam isso a tal ponto de que vocês são gratos a mim por isso. E que, portanto, vocês me amam. E vocês possam dizer, como muitos servos do passado disseram, como Paulo disse. Paulo disse, porque o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. Senhor, estava perdido, preso, escravizado pelo mundo, pelo pecado, por Satanás. O Senhor me libertou do mundo, da terra do Egito. O Senhor me libertou do pecado, da casa da servidão, da condenação do pecado, da condenação da lei. O Senhor transformou a minha vida. Eu estava morto, agora estou vivo. Eu só sei que eu estava cego e agora eu vejo. Eu sei que eu estava em trevas, agora estou em luz. Eu sei que eu estava no reino da potestade de Satanás, mas agora estou no reino do Filho do teu amor. Eu fui liberto da terra do Egito, da casa da servidão. Deus diz, eu, o Senhor. Foi quem fez isso. Eu fiz isso. Então, como que você quer, como que as pessoas querem se aproximar dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, e achar que isso pode ser ensinado, ordenado, exigido das pessoas de uma maneira tão fria, mecânica e legalista? Se você tentar fazer isso legalisticamente, você vai sofrer, você não vai conseguir, e o pior de tudo, Deus não vai se agradar nem um pouco disso. Porque se você cumprir todos os 10 mandamentos, e ser a pessoa mais piedosa nesse sentido, e você der esmolas, fizer caridade, ajudar as pessoas, e isso e aquilo, e nos dizeres do grande apóstolo Paulo, se você entregar o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso vai servir. Nada disso. Então o que deve mover o povo de Deus, os servos de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, os filhos de Deus, a obedecerem os mandamentos de Deus, é o amor a Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Por quem Ele é, porque Ele é o eterno Deus e não há outro, e pelo que Ele fez. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os irmãos se lembram muito da história registrada em Marcos, capítulo 5, daquele homem que estava demoniado. Que situação ele estava? Talvez a mesma que a sua. Sem Cristo, sem Deus no mundo. Completamente preso por Satanás, completamente preso pelas hostes espirituais da maldade, completamente acabado, destruído, numa situação completamente deplorável aquele homem estava, se ferindo, gritando pelos sepulcros,
uma perfeita descrição da morte espiritual, da nossa morte espiritual. Um estado deplorável. E Cristo vai até aquele homem. E Cristo liberta, Cristo transforma. Cristo faz uma obra na vida daquele homem, transformando-o. E aquele homem, qual é a reação daquele homem? Ele rogou, ele implorou para que pudesse estar com Cristo. Você imagina isso? A situação da pessoa é tal, e vem alguém e faz tudo por ele. Qual é a consequência natural disso? Senão o amor, senão o desejo de estar com aquele que fez essa transformação na vida dele. Esse é o resultado natural. Afeição, desejo, anelo, gratidão para estar ali com Cristo. Ele suplicou, ele rogou a Cristo somente para que pudesse estar com ele. Mas Cristo diz: vai e dize para os teus quão grandes coisas o Senhor tem feito por ti. E ele foi. Veja que a base da obediência dele é legalismo. Porque ele foi, o texto diz. Anunciar em Decápolis todas as coisas que o Senhor Jesus tinha feito na vida dele. Ele foi. O que move este homem? O que moveu este homem? O que moveu foi: o Senhor me tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor me tirou da potestade de Satanás, me transformou e me transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor mudou a minha vida. O Senhor mudou a minha existência, mudou o meu ser, deu um novo sentido, deu uma nova história. O Senhor me amou antes da fundação do mundo e no tempo manifestou esse amor na cruz, por Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Eu sou o Senhor teu Deus e te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, aqui está a minha vontade, aqui está a minha lei. Então Deus requer de nós que nós olhemos para Ele, para a sua pessoa, quem Ele é, mas as obras do Senhor. E particularmente a obra que Deus fez na sua vida. O que Deus fez na sua vida? O que o Senhor fez na sua vida? O que Deus realizou na sua mente, no seu coração, na sua vida, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua maneira de ver o mundo. O que Deus fez pela sua alma, pelo poder do Espírito, por meio de Cristo Jesus. O que Ele fez na sua vida? O que Cristo fez? O que Deus fez na sua vida? Bem, se Ele não fez nada, ou se há pouca coisa, realmente fica difícil mesmo, né? Então, para quê? Nada disso faz sentido algum. Mas se você disser: Ele é meu Deus, e Ele me tirou da terra do Egito, Ele me tirou da casa da servidão, Ele me libertou do mal, Ele é o meu amado, eu sou dele e Ele é meu, Ele é o meu Deus. Então você tem agora um fundamento, uma base para obedecer a Deus. Para obedecer a Deus. Para então deleitar-se primeiramente em Deus, na pessoa de Deus, no ser de Deus especialmente, e depois naquilo que pertence a este Deus. E aí dizer como salmista: Senhor, como eu amo a Tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Ó Senhor, como eu amo a Tua lei. Como disse o profeta Jeremias: quando eu achei a Tua lei, achei as Tuas palavras, eu logo as comi, e elas foram um gozo para mim, para o meu coração. Ó Senhor, a Tua lei é mais desejável do que o ouro depurado, mais do que o mel. Senhor, a Tua lei é gloriosa, os Teus mandamentos são perfeitos, a Tua palavra é pura, por isso o Teu servo a ama, o Teu servo a estima, como diz o salmista. Então, é isso que deve mover você a olhar
enxergar os 10 mandamentos, deve levar você aos pés da cruz, primeiramente. A cruz, a Cristo. A obra que Ele realizou no Calvário. Veja, essas pessoas, Deus está lembrando essas pessoas, tudo o que Ele fez. Eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Olha os grandes sinais, olha os grandes milagres que foram realizados. O mar vermelho se abriu. Tanta coisa aconteceu, as 10 pragas no Egito. E agora Deus, para nós, olha e diz, olha para a cruz. Olha o que foi realizado na cruz por você. Olha o que foi realizado na cruz do Calvário. Muito mais do que abrir o mar vermelho. Muito mais do que 10 pragas. Muito mais do que sinais que foram realizados. O grande sinal é este: levantarei o meu filho na cruz. E todo aquele que olhar para ele será salvo. Este é o Evangelho de Cristo. Então é isso que deve então motivar você, a gratidão, o amor a Deus, para você se aproximar destes 10 mandamentos, se aproximar da lei de Deus. Foi isso que Deus disse para Moisés. Moisés falou para Faraó: liberta o meu povo para que este me sirva no deserto, para que este povo me preste um culto lá no deserto, sacrifícios no deserto, para que esse povo me sirva. Então, você acha que Deus fez tudo isso para nada na sua vida? Não, Ele fez para que você o sirva. Então Deus deu uma ordem para este mundo, Deus deu uma ordem para os principados e potestades, para o próprio Satanás: liberta aquele, meus eleitos, para que eles livres me sirvam e me adorem. Para isso você foi chamado. Então, em novidade de vida, em amor, em gratidão, você se aproxima então de Deus. Então pare, reflita, medite sobre isso. O que Deus fez na sua vida. Ele é digno de que você o sirva. Ele é digno de que você negue-se a si mesmo, de que você abandone as coisas deste mundo. Ele é digno de que você faça isso. Ele é digno de que você olhe para esses 10 mandamentos, se esforce para cumpri-los por amor a Ele. Ele é digno de que você faça isso. O que Ele fez por você torna Ele digno? Porque se não torna, esqueça a igreja, esqueça o Evangelho, esqueça tudo. Porque Ele não realizou uma obra na sua vida. Esqueça. Você pode dizer como salmista: bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim me diga o teu santo nome, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, das tuas bênçãos. Você pode dizer isso mesmo para Deus, no seu coração, na sua alma, para bendizer ao Senhor porque você é grato a Deus? Senão não faz sentido mesmo. Quantas pessoas, quantas igrejas, quantas denominações falam, ensinam, pregam, e podemos até cair também no mesmo erro. Ensinam, pregam. E as pessoas não obedecem à palavra de Deus, não vivem a palavra de Deus, nem se esforçam para isso. Por quê? Porque o Evangelho parece que não alcançou os seus corações. Não compreenderam a profundidade do Evangelho, não entenderam o que Deus fez já na cruz do Calvário por elas. Parece que o Evangelho ainda não alcançou suas afeições, seus sentimentos, sua mente, seus corações. E as pessoas então não têm forças ou um impulso dentro delas para servir a Deus. Não há. Porque em muitos casos, na verdade, nem há vida de fato espiritual. Que nós não caiamos nisso, quanto igreja. Apenas ouvimos, aprendemos e nunca chegamos ao pleno conhecimento da verdade, que é também praticá-la, vivê-la. Então, irmãos, que Deus nos ajude, Deus nos fortaleça, que nós possamos então olhar para o Evangelho de Cristo, olhar para as obras de Deus em nossas vidas, no Evangelho,
e que nós possamos então possamos ser motivados a amar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, por amor a Deus, por gratidão a Deus, por quem Ele é e pelo que Ele fez, por você em particular. Então, que possamos olhar para a cruz, possamos olhar para Cristo e meditar nisso, que Ele nos livrou da servidão do pecado, da escravidão do pecado, para que em novidade de vida e em liberdade possamos então servir. Amém.